Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Vamos falar um pouco hoje sobre simetria de translação. Já vimos simetria de rotação, correto? E vimos também a simetria de reflexão, perfeito? A de translação é um pouco diferente das outras, tá? Porque não existe aqui giro e nem reflexão. As figuras apenas mudam de posição dentro do plano, tá? Então as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir têm a mesma forma e o mesmo tamanho. São figuras o quê? Idênticas, tá? Iguais. Então podemos dizer que as figuras B e C foram obtidas deslocando-se, tá bom? Então a translação ela é obtida por meio de um deslocamento. E esse deslocamento é feito em distâncias, direções e sentidos diferentes, tá? Então, por exemplo, figura B em 7 unidades na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Então a gente sabe o quê? Que distância é o quanto andou. Direção vem a ser o quê? Se está na horizontal ou se está na vertical. Também tem a direção inclinada, né? Diagonal. Então, esse sentido diferente. O que vem a ser o sentido? Para cima, para baixo, tá? Da esquerda para a direita, entendeu? Então, isso aqui vem a ser o sentido, tá? Então, é isso que ele diz aqui, ó. 7 unidades, distância. Na direção horizontal, ou seja, andou em linha, né? A mesma linha em que a figura se encontra. E no sentido da esquerda para a direita. Então, andou da esquerda para a direita. Ela está na esquerda e vai para a direita. Então, aqui a gente tem a figura A. A gente observa que esse ponto A, tá legal? Até o ponto B se moveu quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então você toma um ponto como referência e anda aí quantas unidades forem necessárias para você criar uma translação, criar uma outra figura com as mesmas medidas, né, do mesmo tamanho, com a mesma forma. Perfeito? Então você transladou a figura, você mudou a figura de lugar, tá? Então a figura C em 5 unidades na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Olha, então a figura C ela foi obtida a partir da figura A. Olha quantas unidades aqui esse A andou até chegar ao ponto C. 1, 2, 3 unidades, 4, 5 unidades, correto? Andou de cima para baixo, é isso? Foi o sentido aqui. Em que direção? Na direção vertical. Vertical a gente sabe que é em pé e horizontal é o quê? Deitado. Tá bom, gente? Então, beleza. Então, dizemos que as figuras B e C são translações da figura A. Então, qual vem a ser, então, a definição, né? O que é simetria de translação? Está aqui, ó. É a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la certa distância segundo uma direção e um sentido, mantendo sua forma e seu tamanho, tá? Então observe aqui outro exemplo, polígono 2. O polígono 2 é esse cara aqui, tá? Ele foi obtido a partir do polígono 1, esse aqui. Então, o polígono 2 foi obtido por meio de uma translação do polígono 1, de acordo com a distância, sempre vocês vão considerar isso, ó, distância, sentido, direção e sentido indicados pela seta vermelha. Tá? Então, ponto B é a nossa referência de origem. Ele vai se movimentar em algumas unidades até o ponto B'. Tá? Então, ele tem um movimento aqui diagonal, certo? De cima para baixo. Quantas unidades? 3 unidades. Quantas unidades na horizontal? 7. Aí eu poderia pensar, se movimentou 7 unidades na horizontal, da esquerda para a direita, e depois se movimentou 3 unidades na vertical, de cima para baixo. Aí você teria a referência, né, da figura, onde ela iria se encontrar. Tá? Você tem que sempre pegar um ponto de referência, um B, um A, alguém para poder
criar referência. Perfeito? Então, note que a translação obtida de acordo com a seta vermelha é equivalente a uma sequência de 2 translações do polígono 1. Foi exatamente essas movimentações que eu passei para você. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Perfeito? Translação em 7 unidades na direção horizontal, deitado. Pá. Da esquerda para a direita. Ótimo, todo mundo entendeu isso, correto? E depois ele fez um outro movimento. Translação de 3 unidades, na direção vertical em pé. Como? De cima para baixo. Beleza, gente? Então, isso vem a ser o quê? Translação, né, de figuras, simetria por translação, tá? Então, vamos aos exercícios. Façam os exercícios que eu solicitei e já já eu posto a correção para vocês. Um abraço.